Olá, você, tudo bem? Vamos para a nossa jornada da reflexão. O tema de hoje é o dízimo. Vamos refletir sobre o dízimo, vamos refletir o que a palavra de Deus diz. E já vou começar dizendo, se você não é dizimista fiel, você é ladrão. E quem diz isso é o profeta Malaquias. O profeta Malaquias vai dizer, roubará o homem a Deus? E Deus responde, Deus pergunta, né? Roubará o homem a Deus? E ele responde, vós contudo me roubais e perguntais, no que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Se você não é dizimista fiel, você é ladrão, E certa vez eu estava na igreja católica e peguei um panfleto que estava escrito assim, o verdadeiro católico é dizimista fiel. Então, se você é católico e não é dizimista, você não é um verdadeiro católico. E o mesmo se aplica ao evangélico. Se você é evangélico e não é dizimista fiel, você ainda não é um verdadeiro evangélico. Porque o evangélico tem que obedecer à palavra de Deus. E a palavra diz que nós devemos ser dizimistas. Mas sabe o que acontece? Sabe porque muitas pessoas não são dizimistas? Porque ela dá ouvido para o coaching. O coaching que diz, né, que o dízimo é do Velho Testamento. Tem aí, você vai dar ouvido para o ateu que diz que se você dá o dízimo, você é bobo. Né? Então, você não pode dar ouvido a esse tipo de pessoa. Você tem que dar ouvido à Bíblia. Se você é cristão, você tem que dar ouvido à Bíblia. Não importa a opinião das pessoas. Eu não dou bola para a opinião de quem não conhece a palavra de Deus. Eu não dou bola para o que um jornalista medíocre diz na televisão. Eu dou bola para o que a palavra de Deus diz. O que me importa é o que a palavra. Não me importa se o coaching diz, não me importa se o fulano de tal falou, se o pastor fulano de tal falou, se o padre, se o bispo, se o apóstolo. Se não tiver na Bíblia, não dê ouvidos. E a Bíblia diz que você tem que ser dizimista fiel. Jesus, em momento algum, ele condenou os fariseus porque eles davam dízimo. O que Jesus os condenou é porque eles davam dízimo, mas não praticavam a palavra, eles não observavam os outros preceitos da palavra de Deus. E uma das coisas que você tem que fazer, um dos princípios da prosperidade na Bíblia é o dízimo. É só esse, Carlos? Não, tem vários princípios. O outro princípio que Salomão fala é o princípio do trabalho. É o princípio da observância de trabalhar muito, de ser diligente, de se esforçar para ser o melhor. Você tem que ser o melhor no que faz. Então tem vários princípios da prosperidade. Mas o dízimo é fundamental. Jesus vai falar sobre dinheiro. Não, Carlos, mas a religião não tem a ver com dinheiro. Jesus não fala de dinheiro. Deus não quer saber de dinheiro. Cara, você não compreendeu nada da palavra de Deus. Você lê e não compreende nada. Jesus vai contar uma parábola em que ele vai contar a história ele vai contar a parábola dos 10 talentos. 10 talentos, hoje porque a gente vê talento, a gente atribui a algo que a pessoa tem, né? Atribui a algo, a uma qualidade que as pessoas têm. Qual é o seu talento? Mas o talento era o nome do dinheiro da época. Era como se Jesus estivesse contando a palavra dos 10 dólares, dos 10 reais. O que Jesus contou a história é que ele deu um talento, ou seja, deu um dinheiro para um homem, deu 2 dinheiros para outro homem, deu 5 dinheiros para outro homem. E depois ele voltou para cobrar o que cada um fez com o dinheiro que recebeu. Um enterrou o dinheiro, o outro com 5 ganhou 5, o outro com 2 ganhou 2. E Jesus elogiou aquele que tratou bem o dinheiro, aquele que administrou bem e condenou o outro. E tirou o dinheiro dele e deu para o outro. Mas é sobre dinheiro que Jesus estava falando ali? Não, Jesus estava falando de dinheiro. O dízimo não fala sobre dinheiro, o dízimo vai além de dinheiro. A mensagem do dízimo, a mensagem dos talentos, Jesus só usa uma analogia. O que Jesus está falando é sobre fidelidade. Se você não é dizimista, você não é fiel a Deus. O que você está... O princípio que você está ignorando é o princípio da fidelidade. Nós precisamos ser fiéis a Deus.
E uma das atribuições de Jesus vai dizer assim, olha, se você foi fiel no pouco, dízimo é ser fiel no pouco. E Jesus diz assim, sobre o muito te colocarei. Tem muita gente que não dá o dízimo, mas está lá e quer dizer o que você deve fazer com o seu dinheiro. Mas ele está lá, usando o dinheiro dele de droga, usando o dinheiro dele para bebida, usando o dinheiro dele para cigarro, e vai cobrar, parceiro. Esse é o dízimo que você está pagando e vai cobrar. O seu dízimo vai cobrar com câncer, o seu dízimo vai cobrar com a cirrose, o seu dízimo vai cobrar com confusão. O outro não dá o dízimo, mas toda hora tem um prejuízo na empresa, está sendo roubado na empresa, faz negócio, dá errado, carro quebra, só tem prejuízo, planta, o negócio não dá, animal morre. Então, parceiro, vai ser dizimista, você tem que ser dizimista, fiel. Para de roubar a Deus. Para de roubar a Deus e você vai experimentar o extraordinário de Deus. A palavra de Deus hoje para você é: vai ser dizimista fiel, conserta com Deus. Propunha no seu coração, a partir de hoje, parar de roubar a Deus. Não seja mais ladrão, seja um verdadeiro católico, seja um verdadeiro evangélico. Seja dizimista fiel. Cara, você está falando isso é porque você é pastor e está esperando as pessoas levarem o dízimo para você. Ao contrário, eu sou um pastor como Paulo, eu sou voluntário. Eu dou o meu dízimo para que a obra continue. Posso até um dia vir a viver do dízimo, mas hoje eu apenas pago para falar de Deus. Mas eu tenho que pregar para você, eu tenho que falar com você aquilo que diz a palavra. Eu não posso ocultar o que diz a palavra para ser aceito por causa das circunstâncias. Eu falo do dízimo porque eu sou dizimista fiel há mais de 30 anos. Então eu tenho autoridade para falar, eu tenho experiências da bondade de Deus por causa do dízimo. Deus abençoe sua vida, vá viver para o Senhor.